Josué, capítulo 4. Quando todo o povo de Israel acabou de atravessar o rio Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê esta ordem: peguem 12 pedras do meio do rio Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem essas pedras e coloquem onde acamparem hoje à noite. Então Josué chamou os 12 homens de cada que havia escolhido e disse: passem adiante da arca da aliança do Senhor, o Deus de vocês, e sigam até o meio do Jordão. Cada um ponha no ombro uma pedra, uma para cada tribo de Israel. Essas pedras ajudarão o povo a lembrar daquilo que o Senhor tem feito. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que essas pedras querem dizer, vocês contarão que as águas do Jordão pararam de correr no dia em que a arca da aliança atravessou o rio. Essas pedras farão com que o povo de Israel lembre sempre desse dia. Os homens fizeram o que Josué mandou. Quando o Senhor Deus tinha dito a Josué, eles pegaram do meio do rio Jordão 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e as levaram e colocaram no acampamento. Josué também pôs 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes que carregavam a arca haviam parado. Essas pedras ainda estão lá. Os sacerdotes ficaram parados no meio do Jordão até que foi feito tudo o que o Senhor, por meio de Moisés, havia mandado Josué falar ao povo. Então o povo se apressou e atravessou o rio. Quando todos já haviam passado, a arca da aliança e os sacerdotes também passaram e ficaram na frente do povo. Os homens das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés, do leste, atravessaram antes do resto do povo, prontos para a batalha. Conforme Moisés tinha dito, mais ou menos 40.000 homens preparados para guerrear marcharam diante de Deus, o Senhor, indo para o lado da planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor fez com que o povo de Israel ficasse sabendo que Josué era um grande homem. E durante a vida de Josué, eles o respeitaram, assim como haviam respeitado a Moisés. E o Senhor Deus disse a Moisés: mande sair do rio Jordão os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança. Josué fez isso, e depois que os sacerdotes saíram do Jordão e pisaram a terra seca, o rio começou a correr de novo e cobriu as margens como antes. O povo atravessou o Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou em Gilgal, a leste de Jericó. Ali Josué fez um monumento às 12 pedras que havia tirado do Jordão e disse ao povo de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem aos pais o que essas pedras querem dizer, vocês explicarão que o povo de Israel atravessou o rio Jordão em terra seca. O Senhor, o Deus de vocês, secou o Jordão para vocês atravessarem, assim como secou o Mar Vermelho para nós passarmos. Por causa disso, todos os povos da terra vão conhecer o poder do Senhor, o Deus de vocês, e vocês o respeitarão para sempre. Josué, capítulo 5. Todos os reis amorreus do lado oeste do rio Jordão e todos os reis cananeus que viviam no litoral do mar Mediterrâneo ficaram sabendo que o Senhor havia secado o Jordão para o povo de Israel passar. E como o povo de Israel estava chegando, eles ficaram com medo e perderam toda a coragem. O Senhor Deus disse a Josué: prepare algumas facas e pedra e faça uma segunda cerimônia de circuncisão no meio do povo. Josué fez as facas e circuncidou os israelitas no monte da circuncisão. Ele fez isso porque todos os homens que tinham idade para guerrear quando saíram do Egito haviam morrido pelo caminho no deserto. Todos os homens que saíram do Egito tinham sido circuncidados. Mas isso não foi feito com nenhum dos que nasceram durante a viagem pelo deserto. O povo de Israel havia andado 40 anos pelo deserto. Durante esse tempo, todos os homens que saíram do Egito
em idade de guerrear, tinham morrido, porque haviam desobedecido a Deus, o Senhor. Deus tinha dito que não ia deixá-los ver a terra boa e rica que ele havia jurado dar aos seus antepassados. Mas os filhos que tomaram o lugar dos pais não haviam sido circuncidados durante a viagem pelo deserto. Essa foi a nova geração que Josué circuncidou. A nação inteira ficou acampada até que sararam todos os que foram circuncidados. E o Senhor disse a Josué: hoje eu tirei de vocês a vergonha de terem sido escravos no Egito. Foi por isso que chamaram aquele lugar de Gilgal, e esse nome continua até hoje. Os israelitas estavam acampados em Gilgal, na planície em volta da cidade de Jericó. Ali comemoraram a Páscoa na noite do dia 14 do primeiro mês. No dia seguinte, comeram alimentos daquela terra, cereais torrados e pão sem fermento. Depois disso, os israelitas não tiveram mais o maná, porque ele parou de cair do céu. Desse ano em diante, eles começaram a comer os alimentos da terra de Canaã. Josué estava perto da cidade de Jericó. De repente, viu um homem com uma espada na mão parado na sua frente. Josué chegou perto dele e perguntou: você é do nosso exército ou é inimigo? Não sou nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Estou aqui como comandante do exército do Deus e o Senhor. Josué ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e o adorou e disse: estou às suas ordens, meu senhor. O que quer que eu faça? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias, porque a terra que você está pisando é santa. E Josué obedeceu. Josué, capítulo 6. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Na frente da Arca da Aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Josué chamou os sacerdotes e disse: carreguem a Arca da Aliança, e na frente fiquem 7 sacerdotes levando as cornetas. E disse ao povo: comecem a marchar em volta da cidade, e que os soldados marchem na frente da Arca da Aliança de Deus, o Senhor. Então, seguindo as ordens de Josué, os 7 sacerdotes ficaram na frente da arca e começaram a tocar as cornetas. Os soldados iam na frente dos sacerdotes que tocavam cornetas, e um grupo de guardas seguia a arca. Durante esse tempo, as cornetas tocavam, mas Josué tinha dado ordens ao povo para não gritar, nem fazer barulho até que ele mandasse. Aí Josué ordenou que os sacerdotes dessem uma volta ao redor da cidade, carregando a Arca da Aliança. Depois voltaram ao acampamento e passaram a noite lá. No dia seguinte, Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes carregaram a arca. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 cornetas iam na frente, tocando sem parar. Os soldados iam na frente deles e um grupo de guardas seguia a arca. As cornetas não pararam de tocar. No 2º dia, marcharam de novo uma vez em volta da cidade e voltaram ao acampamento e fizeram isso durante 6 dias. No 7º dia, levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia.
Foi só nesse dia que deram 7 voltas em redor da cidade. Na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar a corneta, Josué disse ao povo: "Escutem agora, o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. A cidade deve ser destruída, junto com tudo o que há nela, como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Mas não peguem em nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Mas os objetos de prata, ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro." Então, os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu esse som, gritou com toda a força e a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram na cidade e tomaram, e mataram com as suas espadas todos os que estavam na cidade, homens e mulheres e crianças e velhos. Também mataram os bois, as ovelhas e os jumentos. Depois Josué disse aos 2 homens que haviam servido como espiões: "Entrem na casa de Raabe, a prostituta, e tragam a família dela para fora, conforme vocês prometeram." Eles foram e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e o resto da família. Tiraram todas as pessoas da casa e as puseram no lado de fora do acampamento israelita. Então incendiaram a cidade e queimaram tudo o que havia nela, menos os objetos de ouro, prata, bronze e ferro. Essas coisas foram colocadas no tesouro da casa de Deus, o Senhor. Josué deixou que Raabe, a prostituta, e todos os seus parentes ficassem vivos, porque ela havia escondido os espiões que havia mandado a Jericó. E os descendentes dela vivem no meio do povo de Israel até hoje. Nessa ocasião, Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus, dizendo: "Quem tentar construir de novo essa cidade de Jericó será amaldiçoado pelo Senhor. Quem puser os alicerces perderá os filhos mais velhos. Quem colocar os portões perderá o filho mais moço." Assim, o Senhor Deus esteve com Josué e a fama de Josué se espalhou por todo o país.